As pessoas que cresceram na década de 1970 carregam uma forma de pensar que quase não dá para explicar para quem nasceu depois dos anos 2000. É uma geração moldada pelo silêncio, pela liberdade, pelo perigo e por um tipo de infância que hoje deixaria muitos pais em pânico, ou até presos. Mesmo assim, esses anos formaram uma mentalidade que ainda influencia a maneira como eles enxergam a vida, como discutem, como confiam, como amam e como sobrevivem. Eles cresceram praticamente sem supervisão. Se desaparecessem por 5 horas, ninguém ficava desesperado. Não havia telefones, nem GPS. Existiam apenas bicicletas, alguns amigos e a promessa de voltar para casa antes de escurecer. E mesmo assim, essa regra era flexível. Psicologicamente, isso criou algo raro nos dias de hoje. Uma confiança natural para enfrentar a vida sem orientação constante. Quem viveu os anos 70 ainda carrega aquela voz interior que diz: eu dou um jeito, mesmo quando não faz ideia do que está fazendo. Para entender a psicologia dessa geração, é preciso olhar para os pais que os criaram. Muitos deles viveram a Segunda Guerra Mundial ou nasceram logo depois. Imagine crescer com pais que conheceram o medo real, a fome real, o sacrifício verdadeiro. Eles não reclamavam, não se vitimizavam, não desmoronavam. Sobreviver era parte do cotidiano. E sem perceber, transmitiram essa mentalidade aos filhos. Por isso, quem cresceu nos anos 70 amadureceu cedo. Responsabilidade não era ensinada em cursos, era vivida dentro de casa. Ajudava-se, consertava-se, improvisava-se. Se algo quebrava, não se jogava fora. Consertava-se. Se algo dava errado, não era motivo para desespero. Era preciso se adaptar. Eles não cresceram esperando que alguém viesse salvá-los. A ajuda sempre vinha deles mesmos. O mundo em que viveram os obrigou a criar uma espinha dorsal. Viram seus pais trabalharem longas horas sem reclamar. Viram vizinhos se ajudarem sem postar nada sobre isso. Viram adultos carregando o peso da vida real em silêncio. Esse ambiente moldou seu caráter e ensinou que problemas são normais, que responsabilidade não é punição e que a vida pode ser dura, mas é possível enfrentá-la. Essa geração parece mais velha do que realmente é. Não fisicamente, mas mentalmente. Sua maturidade não veio de livros, e sim da observação do mundo real, sem filtros e sem distrações. Eles são uma ponte entre dois mundos, um antigo, mais lento, autêntico e simples, e um novo, rápido, barulhento e digital. Carregam a memória de uma vida sem internet, sem telas, sem ruído constante, mas observam uma nova geração se afogando nisso. Talvez seja por isso que conversar com alguém dessa época soa diferente. São mais presentes, mais tranquilos, não tentam impressionar nem competir. A confiança deles nasceu da infância, das dificuldades e das responsabilidades assumidas muito antes de saberem o significado da palavra responsabilidade. Eles nos lembram de algo simples. Força não vem de aprender, e sim de ser testado. Agora olhe para a geração que nasceu depois dos anos 2000. Eles cresceram com um celular na mão, antes mesmo de saber conversar direito. Notificações, vídeos, mensagens, timelines. O cérebro deles está no modo acelerado desde a infância. E isso aparece em tudo: cansaço rápido, sobrecarga emocional, dificuldade de atenção. Eles absorvem mais informação em um dia do que alguém nos anos 70 via em uma semana. As redes sociais oferecem conexão, mas também pressão. Eles se comparam o tempo todo, muitas vezes sem perceber, e sentem que estão atrasados mesmo quando estão no caminho certo. A mente nunca descansa, porque o celular nunca deixa de chamar. Mesmo na hora de relaxar, continuam rolando a tela. E isso não é descanso. É uma geração inteligente, criativa, aberta, mas também exausta, sobrecarregada e emocionalmente drenada de maneiras que as gerações anteriores nunca precisaram enfrentar. Estão crescendo em um mundo rápido demais para o cérebro humano, tentando sobreviver a ele notificação por notificação. Agora eu te pergunto, de qual geração você faz parte? Quem você acha que enfrentou mais dificuldades? E por quê? Você nasceu antes ou depois de 1980?